Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Na verdade, hoje será mais como uma palestra, devido ao tema que os jovens escolheram. E eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do Salmo número 42, a partir do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Por que falar de depressão na igreja? Por que falar sobre esse tema tão pesado? E ainda mais em um evento dirigido pelos jovens. Talvez alguém possa dizer, mas jovem, né? Um evento de jovens falar sobre depressão, suicídio. E jovem gosta de coisa pra cima, que esse tema aí é muito pesado, né? Meus irmãos, nunca foi tão necessário falar sobre depressão em nossos dias. Por quê? No mundo são cerca de 300 milhões de pessoas que têm enfrentado esse mal. Na América Latina, o Brasil lidera o ranking de pessoas depressivas. E em 2017 já eram mais de 11 milhões de brasileiros lutando contra a depressão. Por que falar entre os jovens sobre depressão? Primeiro, depressão não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe religião. Inclusive crianças têm sido acometidas de depressão. A grande parte dos suicídios que acontecem por causa da depressão. Quando atinge um estágio tão profundo, um estágio tão desesperador, e a pessoa não vê uma outra alternativa senão tirar a própria vida. E essa peça que foi ensinada aqui, essa peça demonstra um final feliz para aqueles que têm, quando saem de casa, tem que colocar uma máscara no rosto, uma máscara com um sorriso, como a imagem que tinha no tema aqui. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que saem de suas casas, colocam as suas máscaras com um sorriso bem bonito, e as pessoas perguntam, está tudo bem? E as pessoas dizem, está tudo bem. Olha, como é que vai a sua família, como é que vai a sua casa? Não, está tudo bem. Mas por dentro eles choram, por dentro eles gritam. E eles conseguem fingir até um ponto que não dá para fingir mais. E às vezes a doença já alcançou um estágio tão profundo que para voltar é necessário um esforço, um tempo enorme. Por que falar de depressão na igreja? A causa principal é que a Bíblia fala a respeito da depressão. A Bíblia fala sobre depressão. Nós vemos exemplos, né, de sintomas de depressão, de ansiedade, pode ser visto, sabe quem? Em Moisés, em Ana, em Jeremias. E um exemplo ainda mais persuasivo é o exemplo do profeta Elias e de vários salmistas, inclusive esse salmo que nós vemos agora. Nós vemos marca de tristeza profunda. O nosso objetivo dessa noite é preparar você para uma jornada adulta ainda, que ainda vem pela sua frente. É preparar você para ajudar outras pessoas. É fazer você enxergar a vida do ponto de vista que a Bíblia mostra. E a principal função da gente aqui nessa noite, falar sobre isso, é dizer que aqui é um lugar que você pode procurar ajuda. Aqui, a casa de Deus, aqui, a igreja do Senhor, é um lugar onde você pode buscar refúgio, é um lugar onde você pode buscar orientação, é um lugar onde você pode procurar aconselhamento, e acima de tudo, é um lugar que você pode e deve encontrar a cura, porque o Senhor da cura, Ele está aqui. E assim como Ele cura qualquer outra enfermidade, Ele cura também as doenças da tua mente, as doenças do teu coração, as doenças da tua alma, do teu espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre depressão é a diferença entre depressão e tristeza. Afinal, o que é tristeza, o que é depressão? Até que ponto eu posso dizer que eu estou triste? Muitas pessoas confundem isso.
Inclusive as pessoas depressivas confundem isso, né? A tristeza e a depressão. Então, gente, a tristeza é um sentimento normal que acontece com cada um de nós. Quando a gente perde um emprego, quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um relacionamento, quando a gente se decepciona com alguém, com uma amizade, qualquer tipo de situação pode nos trazer uma tristeza. E quando é que eu sei que essa tristeza não é mais comum, não é mais normal? Primeira coisa que mostra que essa tristeza parou de ser uma tristeza comum é a duração. Tá certo? Presta atenção, gente. Você pode ajudar muita gente com isso. A duração da tristeza, comumente ela dura algumas horas ou dias. E quando é que ela começa a ser considerada depressão? Quando esse sentimento de tristeza passa há mais de 2 semanas ou mais. Se a tristeza, esse sentimento de tristeza, de melancolia não acaba durante 15 dias e se extrapola a mais desse tempo, você já começa a pensar em pedir ajuda, a pedir um aconselhamento, a pedir um acompanhamento médico, porque já são sinais de que pode se tornar uma depressão. E a depressão, quanto mais no início a gente faz o diagnóstico, mais fácil ela vai ser de se recuperar, né? É como quando algo cai no buraco, quanto mais raso, quanto mais perto estiver, mais fácil para retornar. Quanto mais fundo vai, mais difícil é o retorno. Então, quando passa de 15 dias, já é um sinal de alerta. Uma coisa que diferencia a tristeza da depressão também é a intensidade. A tristeza é um sentimento que não afeta, normalmente ele não afeta as atividades do dia. Você fica triste, mas você consegue realizar algumas tarefas ainda sem maiores problemas. Você entende? Você consegue fazer os seus trabalhos de casa, você consegue ir trabalhar, você consegue fazer alguns afazeres. Na depressão não. No caso da depressão, o sentimento ruim não passa. Ele vai afetando vários aspectos da tua vida, a tua saúde, o teu trabalho, relacionamentos. A intensidade é algo muito profundo, uma tristeza diferenciada e começa a te incapacitar. E o que diferencia também a depressão da tristeza são as causas, certo? A tristeza geralmente tem uma causa específica. Você sabe por que você está triste, não é? Eu fiquei triste porque eu perdi o emprego. Fiquei triste porque perdi aquela amizade. Estou triste porque vou mudar de cidade, alguma coisa assim. A tristeza geralmente tem um motivo específico, que é a depressão. A depressão nem sempre tem uma causa assim bem aparente. Então, o que vai definir isso são os sintomas. Então, alguns sintomas da depressão aí, tá certo? Tristeza, mas uma tristeza que não passa como deveria passar. Outro sintoma da depressão é que você perde o interesse ou o prazer em fazer coisas que antes você achava bom, né? Antes você achava bom jogar bola e agora você acha entediante, você não quer mais. Antes você achava bom vir à igreja, como era bom estar nos grupos de louvor na igreja participando, e agora você passa a não gostar mais, aquilo não te atrai mais. Você gostava de trabalhar, gostava tanto do seu emprego, gostava tanto de tantas coisas, e agora você vai perdendo o interesse, né? A vida parece que vai ficando menos colorida, vai ficando mais acinzentada em você. Outro sintoma da depressão: problemas com o sono. Você começa a dormir pouco ou muito, né? Dependendo da pessoa. Algumas pessoas reagem perdendo o sono, tendo insônia, acorda no meio da madrugada e o sono vai embora e você não consegue mais, né, dormir. Ou pessoas que só querem dormir, né? Passa o dia dormindo. Não confunda isso com preguiça, viu, gente? Não confunda isso com preguiça, ou também com a fase da adolescência. A adolescência é um tempo em que o adolescente requer, né, um tempo maior de sono. Você vê que o adolescente gosta de acordar tarde e tudo mais. É diferente. Você tem que associar isso com outros sintomas, tá certo? Sempre cansado, sempre com pouca energia, lento. E esse é o fatal: sentimento de culpa ou inutilidade. Não presto, eu sou inútil, eu sou um lixo. Gente, será que você ainda tem dúvida que nós precisamos falar sobre isso? Porque, olha, meus irmãos, quantas pessoas têm
sido estigmatizadas, têm sido desprezadas. Sabe por quê? As pessoas olham isso e dizem: deixa de besteira, rapaz, né? Deixa de besteira, sorri, a vida é bela, a vida é boa, tu tá aí com besteira, tua vida é boa demais para tu estar assim. E começa, não entende o que a pessoa está passando, começa a discriminar mesmo, e isso faz a pessoa se sentir pior. Quer saber uma coisa que acaba uma pessoa que está com depressão? Rapaz, crente não pode ter depressão não, isso é o inimigo, isso é o demônio, isso é o capeta na tua vida e te destruindo. Ora, jejua, ora, isso aí. O que é que eu quero dizer? Às vezes a pessoa é um crente e está doente, está enfermo, assim como qualquer outra enfermidade. E quando ele ouve esse tipo de discurso dizendo: ora, tu não devia estar assim, tu, rapaz, sorri, isso que tu está tendo não é sério não. Isso traz mais sentimento de culpa, porque ele diz: rapaz, realmente, meu Deus. Aí é que ele se sente ruim, porque é a falta de compreensão. A falta de compreensão. Então, gente, nós precisamos ter muito cuidado ao aconselhar, ao falar com pessoas a respeito desse problema. Você sente que estão com esses sintomas, porque você pode acabar colocando mais peso, mais carga, mais fardo, né, sobre essas pessoas, tá bom? Então, a partir de 15 dias com esses sintomas, 15 dias ou mais, é um sinal de alerta. Procure ajuda, procure aconselhamento, se possível procure um médico, mas não deixe esse problema se agravar. Então vamos lá, escuta. Afinal, eu falei dos sintomas, eu quero falar agora o que é depressão. Gente, a depressão, ela é uma disfunção, um problema, um transtorno na química do cérebro. Os nossos cérebros, as conexões feitas, precisam de neurotransmissores, de químicas que fazem essas conexões. E, por exemplo, duas substâncias que são imprescindíveis na área do nosso humor, que é a dopamina e a serotonina. Quando esses níveis começam a ficar abaixo do ideal, você começa a sentir os sintomas da depressão. Então é um desequilíbrio na química do seu cérebro. Por isso que é considerado uma doença, porque é algo que foge do seu controle. Você está entendendo? Então, escute bem. A depressão, esse desequilíbrio na sua química, pode ter dois motivos. O primeiro são os motivos endógenos, ou seja, são motivos físicos, coisas de dentro de você, como por exemplo, algum desequilíbrio hormonal ou algo genético. As mulheres, quando têm filhos, elas têm uma inclinação muito grande para ter a depressão pós-parto. Por quê? Porque a taxa de hormônio dela desregula, né? E aí pessoas que têm problemas na tireoide, glândulas que produzem esses hormônios tão necessários, quando desregula, então você pode começar a sentir esses sintomas. Inclusive, medicamentos podem te inclinar, né? Dependendo do medicamento que você toma, uma das reações adversas é a depressão. Por quê? Porque muda os níveis, né, dessas substâncias. A outra, eu preciso dizer aqui, se o motivo da sua depressão é esse, e só o médico pode determinar, por isso que é importante a gente procurar ajuda médica, só exames vão determinar se a causa da sua depressão é física, genética, hormonal, tá certo? Se é esse o caso, só o medicamento, né? Só os medicamentos antidepressivos é que vão nivelar, e aí você vai sentir uma melhora. Entretanto, existe uma outra causa para a depressão, que se chama a depressão reativa, ou seja, são reações daquilo que você vive, são reações daquilo que você sofre no teu ambiente, na tua infância, no contexto que você vive. Estresse, traumas, decepções, culpa e várias outras possibilidades. Então, é sobre esse tipo de depressão que nós aqui como igreja queremos trabalhar, principalmente hoje. Porque é o seguinte, olha, a depressão, uma boa notícia é que a depressão, ela tem cura, tá certo? A depressão tem cura. Quando é uma depressão endógena, sintomas físicos, o tratamento é o quê?
medicamentos. Tá certo? E quando a depressão é reativa, ou seja, daquilo que a gente vive, dos acontecimentos da vida, aí, meu filho, nem sempre os medicamentos trazem a cura. Os medicamentos podem não ser suficientes. Entende? Por quê? Porque você toma o medicamento, a química funciona. Quando você suspende o medicamento, você tem uma recaída. Por quê? Porque a causa da depressão não foi tratada. A causa da depressão não foi resolvida. Então você vai ter sempre uma recaída, vai ter sempre uma luta com isso. E é isso aí que eu quero falar com você. Tá certo? Para quê? Para que você seja vacinado. Sai daqui vacinadozinho. Né? Por quê? Lutas vão acontecer. Decepções você vai ter. Você precisa estar preparado. Você precisa ter uma visão correta de mundo, para que você não mergulhe em um caos, não mergulhe em um problema como esse. Vamos lá. Então, meus irmãos, os fatores causadores da depressão: acontecimentos da vida, mudança de cidade, mudança de emprego, nascimento de filhos, exames que você faz e você fica tenso com aquilo ali, tem um resultado que te perturba, doenças, luto, tudo isso influencia na química do nosso cérebro. E algumas pessoas reagem diferentes, né, a cada um desses acontecimentos. Aí o que acontece? É normal. Teve algum sofrimento, algum acontecimento na vida, as coisas aqui se desregulam um pouco. Mas aí, quando o tempo passa, você consegue, o seu corpo se reestrutura. Mas o que acontece? Às vezes você é submetido a vários problemas consecutivos, um atrás do outro, uma luta atrás da outra, uma decepção atrás da outra, e o teu corpo não consegue lidar com isso, porque o corpo precisa de um tempo para se restaurar, para se reestruturar, e você não tem esse tempo e as coisas vão te esmagando. O que é que tem feito a depressão crescer desenfreada nesses últimos anos? Excesso de trabalho, correria, excesso de preocupação, a vida, aquela correria desenfreada, trabalha-se muito, exercita-se pouco, se alimenta de todo jeito, dorme-se pouco tempo para lazer, e aí você soma tudo isso a consumo de álcool, cigarro, drogas. Aí, meu amigo, é uma porta muito aberta. E se você tem a predisposição junto de tudo isso, você pode cair. E tem uma coisa aqui que eu quero que você preste bastante atenção, isso que eu vou falar. Pode tocar em algumas pessoas, mas escute bem. Durante a nossa infância, durante a nossa vida, nós desenvolvemos o que chamamos de crenças fundamentais. À medida que nós crescemos, nós recebemos uma carga de regras úteis e inúteis que vão nos ajudar a lidar, é o que vai desenvolver a nossa visão de mundo. Essas regras que nós recebemos, elas vão fazer a gente agir com as pessoas de fora, como a gente vê as pessoas, como a gente vê o mundo e como a gente se vê. Então, enquanto você crescia, você recebeu amor, recebeu consistência, recebeu apoio, ou pode ter recebido o contrário. Você pode ter recebido rejeição, pode ter recebido inconsistência, e isso pode nos prejudicar à medida que nós crescemos. Então, as nossas crenças fundamentais, elas podem ser baseadas em torno de temas positivos, ou seja, você tem uma visão de si mesmo. Escuta aí, isso faz toda a diferença. Você pode ter crescido tendo uma visão de si mesmo, de que você é promissor, de que você é uma pessoa boa, de que você vai ser alguém. Ou você pode ter crescido em torno de temas negativos, ou seja, você é um lixo, você é desprezível, você é um inútil, você não vai dar para nada, você vai ser... E isso forma as tuas crenças fundamentais. Quando você chega na adolescência, na fase adulta, isso influencia a tua lente, como você vê o mundo, como você se vê. Então, se você se vê dessa forma, se você se vê como uma pessoa imprestável, inútil e tudo mais, e você não mudar esse sistema de pensamento, meu irmão, é quase certo que
quando um problema, uma série de problemas te atingir, você não vai ter força, porque você enxerga a vida dessa forma. E é este motivo que você está aqui nessa noite. É esse motivo, exatamente esse motivo que Deus te trouxe aqui, para dizer que Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a forma de você se enxergar, Ele pode te fazer uma nova criatura, perdoar os teus pecados, limpar a tua vida e fazer você enxergar que você pode ser um servo de Deus, você pode ser uma serva de Deus, útil, valiosa na presença do Senhor. Deus, Ele transforma a tua forma de viver por completo, e você passa a ter uma vida com esperança, você passa a ter uma vida baseada naquilo que Deus disse de você. E aí eu posso falar daquilo que eu mais gosto de falar, que é sobre propósito, filho. Propósito de vida é o tema que eu amo falar, porque isso mudou a minha vida. Quando eu entendi que eu não sou um mero acaso, eu não sou fruto de um acaso do mundo, eu não sou um acidente, eu não sou algo não planejado. Deus planejou você. Deus planejou você. Talvez, como eu sempre digo, o seu pai pode não ter planejado você. Você pode ser apenas mais um filho, apenas um acidente de percurso, mas não para Deus. Deus planejou você desde a eternidade. Ele planejou você para que você seja uma bênção, para que você seja usado, para que você saiba quem você é nas mãos do Senhor. É isso que você precisa entender. É isso que a Bíblia diz a respeito de você. Você tem um propósito. O seu propósito é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é servir a Deus. E nas mãos de Deus você sempre será uma bênção. Nas mãos de Deus você sempre será uma bênção. Não importa o que seus pais disseram de você. Não importa se você criou-se sem pai, sem mãe, indiferentes ou num orfanato, não importa. O que importa é o que Deus faz de você agora. Amém? Amém. Existe ainda uma outra causa para a depressão. É muito comum. Uma causazinha chamada pecado. Culpa. Existem pessoas que não conseguem se perdoar dos erros que cometeram. Pessoas que olham para trás e estão amarradas ao passado. Olham para trás e não conseguem seguir em frente porque estão congeladas nos erros que cometeram, nas atrocidades que fizeram, nas besteiras, e começam a ficar remoendo, passam a vida remoendo. A minha vida devia ser diferente, eu devia ter feito isso diferente, ou eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, e vão carregando isso. Quando chega em determinado ponto da tua vida, tu está com um fardo tão pesado, tão carregado. Davi no Salmo 32 falou a respeito disso. Ele disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. É isso que o pecado faz com a alma do ser humano. Apodrece, sabe? Você se sente culpado, se sente tão distante de Deus. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Nesta noite está presente aquele que pode remover o teu fardo. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Oh Senhor, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos retribui de acordo com as nossas iniquidades, com as nossas injustiças. Ele diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Não existe pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não existe passado que não possa ser apagado. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo com essa missão de levar o meu e o seu pecado. Liberte-se da culpa, liberte-se do passado, deixe os erros para trás. O que ficou para trás ficou. Hoje você pode ser uma nova criatura. Hoje você pode sair daqui com uma vida renovada. Até hoje você tem feito as suas próprias escolhas, mas a partir de hoje você pode entregar a tua vida nas mãos do Senhor. E Ele é quem vai escrever a tua história. É Ele quem vai trilhar com você o seu caminho. As tuas escolhas não serão mais baseadas no erro, no pecado, na promiscuidade, nos vícios. Tuas decisões serão baseadas na tua nova natureza, em santidade, em temor
a Deus. A cura para a depressão pode vir no momento em que você rasgar o seu coração para Deus, colocar para fora tudo aquilo que está te corroendo e entregar a sua vida para Cristo. Geralmente, grande parte dos casos de depressão, a cura se dá no caminho do perdão. Grande maioria dos casos, a cura da depressão se dá trilhando-se o caminho do perdão. Vou te explicar. Existe uma analogia que o pastor Douglas Gonçalves usou, que eu achei muito interessante. Resume, sabe, de uma forma simples, o que a gente precisaria de muitas palavras para dizer. É chamada a analogia da cruz. Nós somos chamados para viver uma vida de cruz. Deixa eu te explicar. Jesus veio ao mundo para reconciliar a nossa conexão com Deus. É a nossa parte vertical da vida. Presta atenção. Jesus veio ao mundo para nos reconectar com Deus de maneira vertical. E aí é onde entra os perdão dos teus pecados, é aí onde entra a reconciliação com Deus, é aí onde entra, sabe, o teu relacionamento com o teu Criador. Você entende que Ele te ama, você o ama acima de todas as coisas. Todas as coisas nesse nível aqui são restauradas. Quando o nosso relacionamento com Deus vertical é restaurado, o nosso relacionamento horizontal, ou seja, com as pessoas, ele tende também a ser restaurado. Às vezes a gente tenta reconciliar, fazer, sabe? Você às vezes tenta se reconciliar com a sua sogra, se entender bem com ela, né? Assim. Mas meu filho, se você não estiver bem assim, sogrinha, te amo, se você não estiver bem assim com Deus, os relacionamentos assim serão muito difíceis de serem restaurados. Mas quando você está bem com Deus, quando Deus é o centro da tua vida, os relacionamentos com as pessoas, eles naturalmente vão sendo restaurados. O perdão de Deus te capacita a perdoar os outros. O perdão de Deus te capacita a perdoar os erros do teu passado, a você se reconciliar, e ali não há mais tempo, não há mais espaço para rancor, para mágoas. Você foi chamado para viver uma vida de cruz. Agora, de tal forma que os teus relacionamentos horizontais estão apoiados na vertical. Tira o vertical, o horizontal desmorona. Mas erga o vertical, o horizontal será solucionado. Você está entendendo? Quem está entendendo aí? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dito isso, eu queria também oferecer alguns passos práticos que você pode usar para vencer a depressão, ou que você pode usar com algum parente teu, um amigo teu que esteja passando por isso. Primeira coisa para você melhorar, começar a melhorar: corrija o seu estilo de vida. Corrija o seu estilo de vida. Ou seja, siga uma rotina. Uma das coisas que acontece durante a depressão é que a pessoa só quer fazer o que está com vontade. Ou seja, se não quer sair da cama, não sai. Se não quer mais lavar um prato, não lava. Se não quer ir trabalhar, não vai. Se quer comer um doce, mergulhar nas guloseimas e faz, né? Mas uma das coisas para você começar a sair desse quadro é justamente obedecer a uma rotina, coisas práticas do teu dia a dia. Estipule uma hora para você acordar. Tenha normas para dormir, para alimentação. Tenha padrões, tá certo? Não deixe a sua vida, não se entregue, lute com essas pequenas coisas. Isso vai melhorar a tua autoestima, porque você vai ver que você está conseguindo realizar tarefas simples do dia a dia. Outra coisa que eu preciso dizer: alimente-se de forma saudável, filho. Essas substâncias que equilibram o nosso cérebro estão muito ligadas também à nossa alimentação, né? O nosso humor está muito ligado à nossa alimentação também. Então você só come fritura, massa, doce e tudo mais, isso aí mexe com o teu metabolismo. Então você precisa ter uma alimentação
mais equilibrado. Outra coisa que eu preciso dizer: exercite-se. O exercício físico, ele libera substâncias. Primeiro que o exercício físico, ele expulsa substâncias ruins do teu corpo. Interessante isso. E produz substâncias que melhoram também o teu humor, né? Da substância que você precisa. Então, ó, vem aí um projeto aí da nossa igreja que é o Vale Runner, né? O Vale Runner, né, Olga? Vamos lá? Então a gente vai juntar uma galerinha aí pra gente dar umas carreirinhas aí na cidade, vai fazer uma caminhadazinha e tal. E aí, exercício ao ar livre, né? Quem sabe aí a partir da semana que vem, quem sabe amanhã eu já trago as camisas, viu? Já entrei em contato. Então é uma oportunidade aí, você sabe, você está percebendo que está se sentindo aí no começo, né, no início de um quadro assim de tristeza, de depressão. Vamos se juntar com a gente, vamos se exercitar ao ar livre, de preferência, por quê? Raios solares, né? Produzem um efeito muito bom também sobre a tua vida, tá certo? Descanse. Descanse. Se você está num ritmo muito frenético, meu filho, como é que você vai vencer, né, esse momento? Você precisa descansar. Ter pelo menos 8 horas de sono. Cuidado com as redes sociais. Um destruidor de alma, rede social. Você passa o dia todo naquilo ali. Ah, meu Deus, tão vazio e tão desgastante. Repriorize. Outra dica que você precisa ter: repriorize o quê? Veja na sua agenda, dos seus afazeres, aquilo que realmente é essencial. Dá uma desmarcada, sabe? Dos teus compromissos, que dá para esperar um pouco, né? Tanto na igreja, no trabalho, em casa. Vai dando uma repriorizada. O que é realmente essencial, o que é prioridade. Tira aquela sobrecarga de atividade para que você possa ter mais tempo para descansar o teu corpo, para reestruturar. Outra coisa essencial é corrija a sua química cerebral. O que é isso? Tem que procurar um médico dependendo do teu estado. Se você não tem melhorado, né? Mesmo com essas orientações que a gente tem te dado a respeito da tua vida espiritual, a respeito de perdão, a respeito de uma rotina equilibrada, ainda assim você não está vendo efeito, realmente tem que procurar um médico. A medicação vai te ajudar. A medicação certa, não tome remédio por conta própria. A medicação certa vai te ajudar também a sair desse quadro, tá bom? Evita ficar sozinho e, claro, sem álcool, sem cigarros, sem todas essas coisas que mudam o teu humor drasticamente. Se livra disso, em nome de Jesus. Como ajudar alguém com depressão? Além de tudo isso aqui que eu estou lhe dizendo, ó, pesquise, estude, pesquise a respeito do tempo para que você tenha, né, alternativas, maneiras de como ajudar uma pessoa que tem enfrentado a depressão. Seja um apoiador, apoie, seja sempre disponível para ouvir, mesmo nem sempre concordando, né, com as decisões dessa pessoa, mas ouça, tá certo? Seja sempre um ouvido ali. Outra coisa, seja uma pessoa, por favor, seja uma pessoa de confiança. A maior tragédia na vida de alguém que já está lutando com a depressão é ter os seus segredos na boca do povo. Mesmo aquela, não vem com aquela fofoca santa, né? Não, só vou dizer para a gente orar, viu? Para a gente orar e aí diz do Senhor, né? Coisas íntimas, né? Seja uma pessoa de confiança, alguém com quem a pessoa pode abrir o coração e não se arrepender disso. E elogie, tá certo? Pessoa depressiva tem problemas muito profundos de autoestima. Corrija a sua vida espiritual. Arrependa-se dos seus pecados. Liberte-se da culpa. Liberte-se do seu passado. E isso só é possível mediante a Cristo. Tá bom? Em nome de Jesus. Entenda o seu propósito de vida. Se você está aqui e tem lutado contra isso, entenda que você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Renda-se a Ele. Entregue-se a Ele. E entre nesse processo de cura. Nem sempre é do dia para a noite. Mas eu te garanto que o perdão vai entrando no teu coração. Você vai sendo capaz de perdoar outras pessoas. O rancor vai saindo. As mágoas vão saindo. Você vai ficando em paz com Deus. E aquilo vai preenchendo o teu coração.
Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero dizer a você que essa igreja, a Igreja Vale da Bênção, está aqui disponível para te ajudar, para ser uma força que você precisa, para te aconselhar, para orar por você, para caminhar com você. Essa igreja aqui está de braços abertos. Amém? Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, Pai, Tu és o motivo da nossa existência, Pai. Tu és a razão do nosso viver. Tu és tudo que nos preenche, Pai. Senhor, nesse momento eu venho te apresentar, Senhor, essas vidas que estão aqui nesta noite, que o Senhor trouxe, que o Senhor selecionou para estarem aqui. Deus, que essa palavra entre em cada coração, Deus. Que essa palavra fortaleça, que essa palavra faça a diferença, Deus. Que essa palavra nos prepare, que essa palavra nos faça enxergar a vida do Teu ponto de vista, Pai. Que há esperança, que nós podemos ser amados, que nós temos um propósito. Se existe alguém aqui, Senhor, lutando com este mal, oh Deus, que o Senhor seja, Pai, o consolo, que o Senhor seja o bálsamo, que o Senhor seja a luz que essa pessoa precisa, Pai. Deus, faz algo novo, Deus. Transforma o que é mal em bem, Senhor. Nós te clamamos por isso. Se existe alguém aqui, Senhor, carregado de culpa, de pecado, Senhor, e às vezes não consegue confessar que neste momento essa pessoa seja capaz de abrir o seu coração, Deus, faz isso. E que haja quebrantamento, que haja, Senhor, arrependimento, que haja confissão e que haja, acima de tudo, perdão, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, por cada louvor entoado, por cada um que teve a sua participação. Continua fortalecendo, Senhor, esse departamento de jovens, que ele seja sempre uma bênção aqui nesta igreja. Abençoa, Senhor, a vida de Mateus e de cada componente de sua banda, Deus. Guia ele por onde quer que ele for, que ele possa ser usado por Ti para levar essa mensagem, Deus, a cada coração. Peço também pela vida de Olga, Senhor, e seu esposo, que estão à frente desse departamento de jovens. Senhor, fortalece. Eu sei, Senhor, que o inimigo muitas vezes tenta se levantar, tenta tentar parar. Mas Deus, maior que está em nós do que o que está no mundo, e que o Senhor esteja fortalecendo ela, dando ao Senhor força, vigor, Pai, para continuar fazendo a Tua obra. Nós te agradecemos por tudo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado. Obrigado, Senhor, por nós.